1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Amém? E diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Amada igreja, amados irmãos, nós fui orar agora na parte da tarde a respeito daquilo que o Senhor nos direcionaria para tratar com a igreja. E resgatamos um outro assunto que já havíamos comentado aqui. Estávamos certos de que seria o outro assunto, mas ao dobrar os joelhos e orar, eu já tinha começado esse e desisti, fui para um outro assunto, aí depois eu parei, como já estava pronto, parei e falei, eu vou orar. E quando eu fui orar, ardeu novamente esse assunto aqui, que nós já falamos agora pela manhã. Demos uma breve pincelada agora pela manhã. Também a gente não vai se aprofundar nele, mas vai falar o que nós dissemos agora pela parte da manhã. A Bíblia retrata sobre os últimos tempos, os últimos dias da igreja aqui na face da terra. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, o Espírito Santo, falando através do apóstolo Paulo, ele dá um alerta. E o termo que me chama a atenção é que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E se a gente observa ao nosso redor, se a gente faz uma retrospectiva, quem tenha mais tempo dentro da igreja, por exemplo, faz uma retrospectiva de como era o Evangelho há algumas décadas atrás, e de como, de uma forma geral, é claro, e de como tem sido hoje, a gente chega à conclusão de que nós estamos nesses últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias. E é importante que nós tenhamos a consciência de que sim, nós estamos vivendo nesse período, para que estejamos atentos aos sinais, a fim de que também não venhamos a esmorecer na nossa fé. Porque quanto mais se aproxima aquele grande e glorioso dia, mais nós devemos nos purificar, mais nós devemos nos santificar. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, purifique-se mais ainda. Então, é o momento de nós entendermos pelos sinais que se intensificam, que a nossa busca pelo Senhor também deve ser intensificada. A mesma proporção em que o mal vai crescendo, a igreja do Senhor também deve contra-atacar. E de que forma? Crescendo na graça, no conhecimento, na oração, na comunhão, e não o contrário. À medida em que o pecado vai ganhando força, à medida que o mal vai ganhando terreno, vai crescendo,
A impressão que se tem é que a igreja vai se encolhendo. Mas não deve ser assim, pelo contrário, o nosso contra-ataque, a nossa batalha é espiritual, a gente não pode esquecer disso. E numa batalha espiritual não adianta usar armas carnais, armas humanas, porque a derrota é certa. Então nós devemos contra-atacar com armas espirituais. Devemos contra-atacar buscando ao Senhor, sendo íntimos dele. Para que nós não sejamos enganados nesses dias. Porque um dos grandes sinais desses últimos dias seria, e vem sendo, a operação do erro, o engano. O engano. Sabemos que há uma militância de todos os lados contra Cristo e contra a nossa fé. Em diversos setores, há uma guerra travada contra a nossa fé, para minar a nossa fé, na verdade, para acabar com a nossa fé. Mas a Bíblia declara que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas por mais que nós saibamos disso, nós devemos estar atentos, irmãos. Nós devemos estar atentos a todas essas coisas, a todos esses sinais, devemos estar conscientes de que nesses dias coisas vultuosas, grandiosas acontecerão. E aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, eu quero destacar uma parte que diz assim: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quantos líderes, quantos ditos homens de Deus, aqueles que ganharam mais proeminência ao longo dos anos, hoje já não pregam mais a simplicidade do Evangelho. Estão pregando um outro Evangelho. E sendo um outro Evangelho, não é o Evangelho que salva, não é o Evangelho que limpa o homem e que leva para o céu. E nós devemos tomar o cuidado. Cuidado com esses que, ao longo de tantos anos, passaram tanta credibilidade e demonstraram isso com a forma com que pregavam, com que ensinavam, mas que pouco a pouco foram definhando, declinando da fé, abraçando doutrinas que Jesus não ensinou, abraçando ensinamentos que os apóstolos não ensinaram. Nós devemos tomar cuidado com isso. Porque o que faz o homem, o crente, tropeçar, não é o pedregulho, é o cisco. Porque contra o pedregulho você já olha de longe e você percebe, e você fica ligado. Mas com o cisco não, é quase imperceptível. Então nós devemos estar atentos e para isso devemos estar vivendo em santidade. Porque é fácil você enxergar uma pedra muito grande, mas um cisco não. A menos que o Senhor nos dê o discernimento, e para isso nós precisamos ser íntimos do Senhor, nós não conseguiremos enxergar. Satanás, ele trabalha na sutileza. Por que você acha que o mundo jaz no maligno? Porque ele não vem com tridente, não vem cuspindo fogo, mas vem oferecendo coisas aparentemente boas às pessoas. Vem oferecendo aquilo que as pessoas tanto gostam, aquilo que lhes dá prazer.
e oculta a sua real face. Por isso que o pecado é tão atrativo assim. Ele não mostra quem ele realmente é. É como se ele vivesse com uma jaula na mão e uma chave. Só que tivesse o poder de enfeitar essa jaula de acordo com o desejo da pessoa a quem ele quer, da alma que ele quer tragar. Então, para alguns, ele entrega um determinado tipo de coisas, ele oferece prazer. Para outros, ele oferece status, poder. Para outros, dinheiro. E por aí vai. Então, a primeira coisa é que muitos apostatarão da fé. E nós devemos tomar cuidado. E por isso, nós precisamos estar fixos na palavra do Senhor. Já há algum tempo nós temos tido a oportunidade de estar lendo a Bíblia uma vez por ano inteira. E o Novo Testamento 2 vezes. E tudo isso sabe para quê? Para a nossa proteção, para o nosso crescimento. É um antídoto contra tudo isso que está acontecendo. O antídoto contra o erro é ler a palavra, é meditar na palavra, é estar vivendo em oração, em vigilância. E aquele que não tem feito isso, aquele que não tem procurado se desviar do mal, sutilmente pode estar indo sem que perceba para essa armadilha. Lembre-se, não se parece com algo muito grande que você enxerga de longe, não. É algo quase imperceptível, a menos que o Senhor nos dê a direção para enxergar. É assim que o inimigo trabalha, para tentar nos enganar. A Bíblia declara que, se fosse possível, Satanás enganaria até mesmo os escolhidos. Tamanha é a forma como ele trabalha, como ele age para enganar. Eu louvo a Deus, porque um dia estávamos nas trevas e hoje estamos na luz. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue. E quando nós dissemos sim para Jesus, Ele enviou o Espírito da verdade que habita em nós, que é o Espírito Santo. Porque ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Satanás é tão ardiloso que conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos do céu. Então nós devemos estar como vigilantes, sempre abundantes no Senhor. Sempre. Principalmente nesses dias de tanto erro, de tanto engano. Então cuidado. Cuidado com aquilo que entra pelos seus ouvidos, travestido de evangelho, quando não é o evangelho. Cuidado com aquilo que você gosta de ouvir, de cantar. Aliás, por falar em cantar, e por falar em alguns apostatarão da fé nos últimos dias, hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa, logo depois do almoço, e apareceu dois cantores, que em tempos passados pareciam ser bênção, ou melhor, foram bênção na vida de muitas pessoas. E hoje estão apostatados da fé. Estão abraçados com o chamado ecumenismo. Para quem não sabe, ecumenismo é, digamos, a tolerância entre as religiões. É o diálogo entre as religiões, é o abraçar, né, cada um na sua e todo mundo adora a Deus do seu jeito. E esse cantor, outrora chamado de gospel,
cantou tantas letras no passado, letras bíblicas, hoje está afastado. Quantas pessoas esse homem não influenciou? É claro que ele já vinha dando sinais de apostasia por causa dos frutos. Acho que de manhã, foi aqui, citaram o nome dele. Vários casamentos no seu currículo. Um outro também, que recentemente perdeu um monte de seguidores, depois de ir cantar numa igreja inclusiva. E pessoas sendo influenciadas por essas pessoas que outrora levantavam ou diziam levantar a bandeira do Evangelho. Cuidado. Cuidado para que você não seja engodado pelos homens. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, por que da nossa advertência para que você tome cuidado? Porque aquele que dá ouvido também não é tido como inocente. Por que da advertência? Por que está aqui registrado na palavra? Para que nós não tomamos parte do erro dessa pessoa, para que nós não sejamos coniventes com essa pessoa ou com essas pessoas, para que as mentiras misturadas com verdade, muitas vezes acontece isso, não contaminem o nosso coração. Paulo já advertiu na palavra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é muito fermento que a palavra diz, é um pouco de fermento, leveda toda a massa. Eu conversava com o pastor Wellington sobre isso, sobre a questão do erro, sobre a questão de conversão. E eu trouxe dentro disso que eu falei para ele, um exemplo de água. E eu falei com ele, olha, você pega 1 litro de água límpida, pura, e você vai numa vala negra, vai com conta-gotas, pega ali um pouquinho só daquela água, e sem que ninguém veja, você pinga uma gotinha apenas, ali, mexe. Quem vier tomar não vai perceber que aquela água está contaminada. O exemplo que eu dei para ele. A não ser que haja um especialista ali, não, antes de tomar essa água, vamos testar, né? Vamos aferir aqui a qualidade dela, se houvesse. Mas, normalmente, o que tem acontecido nos dias de hoje, em muitos lugares chamados de igreja, é isso. Tem verdade? Também tem, mas misturado com a mentira. E quando a verdade está misturado com a mentira, já não é mais apenas a verdade. Não é mais o evangelho que salva. E isso acaba confundindo muito as pessoas e levando muitos ao engano, ao erro. Porque Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse, e conhecereis meia verdade, e meia verdade vos libertará. Ele não disse isso. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, meia verdade não pode salvar. É na simplicidade do evangelho, irmãos, que nós precisamos ficar. Então, cuidado, você mesmo com aquilo que entra pelos seus ouvidos, aquelas mensagens, sabe? Ou aqueles pregadores que talvez você goste de ouvir, que não tem compromisso com o Senhor,
que não têm compromisso com a palavra, às vezes estão querendo proeminência no seu canal, por exemplo, e levantam chamadas tretas, né? Polêmicas, melhor dizendo, ou descobrem coisas mirabolantes que vão contra a palavra de Deus. Então, tome cuidado com isso. Sabe por quê? Entra o segundo ponto. Destaquei aqui, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, não há campo neutro. Se não é o evangelho puro e simples, é outra coisa. Não há campo neutro. Ou vem da parte de Deus, ou é do inimigo. Não há campo neutro. Eu sou neutro, eu não sou... Não há quem fique em cima do muro. Ou pertence ao Senhor, ou pertence ao diabo. Espiritualmente falando. Não há campo neutro. Mesmo que você não concorde com isso que eu estou dizendo. E você tem o direito de não concordar. Mas pela palavra eu digo para você que não há campo neutro. Não há. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. Eu estou mais ou menos assim com o Senhor, eu sou mais ou menos assim. Não, não tem isso. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. E muitos líderes religiosos, ao apostatarem da fé, eles passaram a ter um outro espírito agindo sobre a vida deles. Como nós falamos, se não há campo neutro, uma vez que alguém abandona a verdade e continua falando da Bíblia, mas tendo abandonado a verdade, ou vive de uma forma hipócrita, qual é o espírito que está agindo sobre ele? A Bíblia declara que de uma mesma fonte não pode jorrar duas qualidades de água. É a Bíblia que declara isso. Então, qual é o espírito que age sobre essas pessoas? Que muitas das vezes abrem a Bíblia, falam coisas que até em alguns momentos você concorda. Não, realmente está falando, mas depois lança o veneno. Que tipo de espírito é esse? É o espírito de engano, irmãos. É o espírito do erro. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso que tem acontecido nesses dias. Amada igreja do Senhor, não nos deixemos nos engodar por esse veneno. Cuidado com aquilo que você ouve lá fora. Cuidado com aquilo que você ouve, que você recebe. Olha que palavra abençoada. Eu não estou dizendo que é proibido, longe de mim fazer isso com você. Mas cuidado. Esteja vigilante em todo o tempo. Esteja buscando ao Senhor. Viva uma vida de santidade, de oração. Senhor, me dá discernimento, Pai. Senhor, não me deixa ser enganado. Reconheça a sua limitação. Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, Pai. É fácil me enganar, Senhor. Senhor, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, então não me deixa ser iludido, não me deixa me enganar, Senhor. E muitos, irmãos, muitos, por conta de talvez terem estado em lugares onde meias verdades eram faladas, às vezes vêm para cá, para o nosso meio, e às vezes até permanecem por um tempo, iludidos. E por que eu estou dizendo isso?
Porque um dia, talvez alguém, em um determinado lugar, em um determinado culto, talvez nem tenha pregado a palavra. E depois, no final, perguntou quem que é Jesus. E a pessoa envolvida pela atmosfera do lugar, da circunstância que foi gerada ali, foi lá, levantou a mão, depois passou pelo batismo e agora está salvo. Não é assim que ensinam? E tem muita gente dentro da igreja perdida. Muita gente perdida na casa do Pai, achando que está salva. Eu não estou brincando no que eu estou dizendo. Porque um desses era eu. Muita gente a passos acelerados para o inferno. Com carteirinha de crente, com atividades de crente, com linguajar de crente, mas negando, desagradando a Deus, vivendo talvez uma vida dupla, ou iludido porque algum dia alguém colocou a mão na cabeça, orou e disse: olha, agora você recebeu a salvação, agora você está em Cristo, ou porque passou pelas águas, agora você tem a Cristo. Não que o batismo seja algo ruim, de forma alguma, é uma ordenança do Senhor. Mas qual a motivação? Houve arrependimento mediante a exposição fiel do Evangelho? Essa é a questão, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, apesar de tantos lugares abertos no nosso país, com placa de igreja, por que a mensagem bíblica dos profetas é de arrependimento? Se há tantas igrejas que dizem proclamar o nome do Senhor, por quê? Por causa da mentira. Por causa do outro evangelho. Por que a nossa condição do país é semelhante à de Jerusalém, como foi pregado aqui hoje, pela manhã? Por que é semelhante? Por causa do erro, do engano que ficou chancelado no coração das pessoas. As pessoas continuam vivendo suas vidas do jeito que querem, vivendo na prática do pecado do jeito que querem, odiando a exortação, a correção, para que vivam, matando os profetas. E depois, o boleto chega, a conta vem. Deus não se deixa escarnecer. Amados, vivamos a verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Hoje nós estamos vivendo uma completa inversão de valores. Pastores que outrora batiam no púlpito, brigavam, não pode. Estar junto, sem ser casado, não pode. Hoje tem igreja que tolera, que pode. Fornicação, a Bíblia classifica como fornicação e é pecado. Nós não podemos tolerar isso dentro da igreja. Não podemos. Homossexualismo é pecado. É pecado.
mentira, fofoca, intriga, tudo isso é pecado. E nós temos que pregar contra essas coisas. Nós não podemos ser conivente com essas coisas. Não, é pecado. E ponto final. A Bíblia classifica como pecado. E não vai deixar de ser, por mais que o mundo inteiro diga que não. Por mais que haja grande oposição, é pecado. Transgride a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como correto. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí sabe o que acontece? O camarada chega na igreja cantando música obscena, é cantor de música obscena. Aí vai para determinada igreja. Eu estou falando de algo que eu já ouvi, tá? Aí se converte em determinada igreja. Ah, pastor, agora eu tenho que deixar o pastor. Não, filho, continua, é seu trabalho. Seu trabalho. Para não. Continua. Que evangelho é esse? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Cuidado. Cuidado para não ser envolvido nessa teia, nessa armadilha, nessa arapuca. Como eu falei, as coisas vêm de todos os lados. No mês de setembro, último mês de setembro, houve um grande congresso. Só não anotei aqui o nome do local. Foi lá no Oriente Médio. Um encontro pela promoção da paz. Uau! 50 delegações de líderes religiosos. E esse ano foi a 7ª edição, olha só. Mais de 100 pessoas religiosas. E qual foi o foco? Um encontro para a promoção da paz no mundo. As religiões. Olha que coisa linda. Todos reunidos falando da paz. Mas sabe algo interessante? Apesar desse número de pessoas, lá no mês de setembro, lendo Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O mais interessante é que eles falavam tanto de paz, só que não citaram sequer uma vez o nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Inclusive religiões que usam a Bíblia estavam ali. Inclusive, que usam essa Bíblia aqui. Em nenhum momento se falou do nome de Jesus como o Príncipe da Paz. Em nenhum momento. Trataram de dialogar, de estarem mais unidos. Mas em nenhum momento falaram por que nós não abramos mão da nossa pequenez e nos rendamos a Cristo Jesus, que é o único príncipe da paz. Não, não. Sequer foi citado o nome do príncipe da paz. E as pessoas vendo tudo isso, nossa, olha, eles estão promovendo a paz. Cuidado, olha o que a palavra do Senhor fala. Quando disserem paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Assim diz a palavra do Senhor. Eles estão buscando uma paz humana. Estão buscando uma paz humana. Estão todos vestidos com folhas de figueira.
Estou fazendo alusão lá do Jardim do Éden, quando Deus pega Adão e Eva, vestidos com folha de figueira, que foi um arranjo deles, Adão e Eva, rejeita aquelas folhas de figueira e coloca sobre eles uma túnica de pele de animais, representando a salvação que Deus traria ao homem. Nessa reunião, todos ali estavam vestidos com folha de figueira, todos rejeitados por Deus, independente do título humano que tenham, o mais alto título humano que tenham, todos longe de Deus. Aliás, deixaram o Deus de fora, deixaram o príncipe da paz de fora. Então, cuidado. Ai, que coisa linda, estão promovendo. Cuidado. Tudo isso é engano. Para promover o engano, para entorpecer as pessoas que estão vendo toda essa movimentação. Cuidado. Não se deixe enganar. O único que traz paz, e a paz que a gente precisa é paz para com Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Se não me falha a memória, Romanos, no capítulo 5. Não me falha a memória. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o que diz a palavra. A paz que o homem precisa implica em ele se render a Cristo Jesus e deixar de ser inimigo de Deus por causa dos seus pecados. É dessa paz que a humanidade precisa. O maior problema que o mundo tem se chama pecado. Então não adianta homens discutirem sobre diversos assuntos se o evangelho não estiver no centro. Para promover paz, para melhoria, não vai adiantar. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Ainda assim, dentro dessa questão desse congresso, foi cantado aqui, né? João 14,6, olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Ponto final. Está aqui, está registrado. Jesus é o único. Então, cuidado, porque há um aumento, e muitos líderes evangélicos têm abraçado isso. Cuidado que talvez aquele líder que você tanto gosta pode, pouco a pouco, estar se embreando por esse caminho. E se você não abrir os seus olhos, você pode estar indo junto sem que você perceba. Cuidado! Fique com a palavra que é inegociável em relação ao pecado. Em nome de Jesus. Não abra mão da sua salvação. Cuidado! Ainda que você e eu tenhamos que pagar por amarmos ao Senhor e a palavra, por não querermos nos adequar às novidades desse século. Isso realmente há de acontecer. Porém, vai valer muito a pena padecer por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho, lutando para estarmos firmes e constantes no Senhor. Não negocie a sua fé, em nome de Jesus. Terceira parte desse versículo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Fingidos, hipócritas, sepulcros caiados. Por fora são lindos, mas por dentro estão podres, mortos. De tanto abraçar o erro, eles acabam acreditando no erro. Por isso que a mente deles está cauterizada.
Eles falaram tantas mentiras, viveram tantas mentiras que a mente deles foi cauterizada, irmãos. É assim que acontece. Quando há uma repetição de erros, do pecado, a mente da pessoa que vive aquele erro é cauterizada. E ela já não passa mais a enxergar que aquilo que ela está fazendo é errado. E Satanás, sabendo disso, ele potencializa o efeito disso na vida das pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Por isso que nós falamos da fornicação, porque algo hoje é tão natural dentro da igreja, quando não poderia ser. Por isso nós falamos sobre isso. E me espanta ver que às vezes até aqui dentro tenta perdurar situações assim, mas há poder no nome de Jesus. Que caia por terra esse espírito. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que as mentes sejam limpas na autoridade do nome de Jesus. Você que é solteiro ou solteira, independente da idade que você tenha, se interessou por alguém, siga o conselho do apóstolo Paulo, contanto que seja no Senhor. Primeiro, para você não cair em julgo desigual. Se interesse por alguém que seja no Senhor, para evitar problemas lá na frente. E sabe o que você faz? Antes de se interessar por alguém, esteja em oração, pedindo ao Senhor. Quando chegar, Deus me dá o sinal. Deus deu o sinal, vai e casa. Vai ficar enrolando para quê? Vai ficar brincando na beira do abismo para quê? É isso que tem acontecido. Vai ficar brincando na beira do abismo para quê? Eu li uma frase uma certa feita que dizia isso, exatamente isso. Se você tem o costume de brincar na beira do abismo, quando cair, não diga que foi acidente. E tantas outras situações. Fujamos da aparência do mal, em nome de Jesus. Satanás, ele está louco para derrubar a gente e deixar a gente prostrado. Então, cuidado em nome de Jesus. Se você tem vivido não só uma situação como essa, ou outras situações diferentes dessa, mas que são pecado, abandone, peça a Deus ajuda, clame ao Senhor por misericórdia. Porque aquele que está vivendo na prática do pecado, a única oração que Deus ouve é o pedido de misericórdia. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Nós não estamos aqui para fazer isso com você, ó. Tá caído, ó? Tamo não. Tamo para, vamos lá. Levanta, vem. Abandona isso, joga isso fora e vem. Vamos viver uma nova vida. O que Jesus disse para a mulher adúltera? O que ele fez? A mulher foi pega no ato de adultério. O que ele fez? Ele a condenou? Não. O que ele disse? Primeiro ele advertiu, ó, vai e não peques mais. Ele advertiu. Perdoou aquela mulher, advertiu e falou, não faz mais. Não faz mais. Então é assim, irmãos. Se tem alguém aqui, nesse momento aqui presente, ou pela internet, abandone, porque alcança a misericórdia. Sim, Deus é misericordioso, e eu sou prova disso. Só não viva assim, você vai ser enganado, o espírito do mundo está em você. Mas clame ao Senhor por socorro. Talvez você esteja tentando parar e não consegue. Clame ao Senhor por socorro. Elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não há barreira, não há corrente, não há ferrolho, nem portas que o Senhor não possa esmiuçar. Ele é poderoso.
Mas pastor, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o drama que eu tenho. É verdade, mas o Espírito Santo sabe, o Senhor sabe a luta que você tem. E Ele não quer que você fique prostrado, sendo enganado, iludido, porque o diabo quer que você pense assim: eu nunca vou conseguir sair dessa, eu vou morrer nisso. E uma das coisas que eu tenho observado é que a pessoa, quando está vivendo na prática do pecado, o inimigo fica soprando isso no ouvido dela: você não vai sair disso, eu não vou deixar você sair. Parece que a voz dele fica muito maior do que a voz do Espírito. E a pessoa fica ali: não vou conseguir. Não. Vai sim, em nome de Jesus. Pede ajuda. Clama por socorro. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Mas que a sua consciência não seja cauterizada. Que a consciência não seja cauterizada. Que mal faz fazer isso? Que mal faz fumar um cigarrinho? Que mal faz ter um relacionamento? Meu corpo, eu faço com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. É isso que as pessoas estão dizendo por aí afora. Porque a mente está cauterizada. Que mal faz? Eu sou adulto. Já ouvi isso de pessoas cristãs. Sou maduro já. Qual o problema? O problema se chama pecado. E pecado afasta o homem de Deus e leva para o inferno. Esse é o problema. Independente da idade que você tenha. Esse é o problema. Deixa suas vestes manchadas. Desabona a sua conduta diante de Deus. Então se arrependa e retorne para Cristo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como não ser iludido? Como não ser iludido? Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Melhor dizendo, Efésios 4, a partir do versículo... Vou ler a partir do versículo 12, que diz assim: querendo, Efésios 4, a partir do versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como não ser iludido? Sendo igreja. Sendo um corpo vivo. Me preocupa ver alguns irmãos que não têm se parecido com esse corpo vivo. Isso me preocupa. E tem sido alvo das minhas orações também. Porque quando eu me predisponho a servir ao Senhor, eu sou inserido nesse corpo. E como um corpo, esse corpo ele possui muitos membros. E todos esses membros precisam estar ativos, vivos, para que esse corpo tenha um bom funcionamento. Amém?
Então, cada um de nós precisa exercer, como um membro do corpo de Cristo, o seu papel. Primeiro, precisa estar vivo dentro desse corpo. Para quê? Para que um ao outro seja edificado. Se algum órgão meu não funciona bem, ele vai comprometer todo o corpo. E da mesma forma, cada um de nós precisamos estar vivos nesse corpo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então esteja vivo, meu amado irmão, minha irmã. Frutifique onde o Senhor plantou você. Foi aqui, então frutifique aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Cresça na graça e no conhecimento, no amor do Senhor. Edifique e seja edificado. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor. Tenha uma vida de oração, vida prática de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, para que você e eu, para que nós possamos nos edificar um ao outro. E se vier o perigo, nós mutuamente nos alertarmos, irmãos. Olha o perigo. É igual militar. Está ali, no mato, num exercício ou num treinamento, ou até num combate. Eles vão em pequenos grupos, e um fazendo a segurança do outro. Inimigo, inimigo. Visualizou alguma coisa? Olha, eu vi alguma coisa. Protegendo um ao outro, alertando um ao outro. E se alguém ficar ferido, também ajudando um ao outro, levantar um ao outro. Então, como não ser iludido sendo igreja? Uma igreja viva, vibrante, atuante na presença do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Uma igreja que ora, uma igreja à semelhança da igreja de Atos, a igreja apostólica. Uma igreja que ora, uma igreja que vive no sobrenatural de Deus. Uma igreja cheia de fé. Uma igreja unida, uma igreja obediente à palavra, obediente à voz dos profetas. É isso que Deus quer de nós, para que nós não sejamos enganados e levados, engodados por tudo isso que está acontecendo. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos essa igreja aperfeiçoada no Senhor e pelo Senhor. Que sejamos instrumentos de edificação um para o outro, a ponto de que, se precisarmos alertarmos uns ao outro, puxa, irmão, obrigado, eu não tinha percebido isso em mim. Isso é ser igreja. E é por isso que nós precisamos congregar. É por isso que precisamos estar juntos, unidos. Juntos e unidos. Finalizando, amados. Eu disse no início que muitas coisas ocorreriam nesse período do fim. Muita mentira. A Bíblia declara que Satanás se transfigura em anjo de luz. E seus ministros em ministros de justiça. E nesse período, mais ainda. Então, cuidado, como eu falei pela manhã, com os noticiários. Nós tratamos sobre ocorrências que estão acontecendo no sul do país. Pilotos estão vendo objetos que não foram identificados. E a mídia está noticiando isso. Então, cuidado com os próximos capítulos do que isso pode acontecer, ocasionar. Que nós venhamos a confiar na palavra do Senhor. Cuidado.
Cuidado com tudo o que tem aparecido de novidade. Cuidado. Cuidado com uma suposta orientação. Talvez daqui a algum tempo essa questão possa se intensificar. E haver até uma orientação à população que, se virem alguma coisa, né? Isso pode acontecer. Se a mídia está noticiando, é porque tem alguma coisa por trás. Então, cuidado. Cuidado para você não perder o foco no Senhor. Outras coisas virão. Outras coisas ocorrerão, que serão noticiadas. Mas a nossa fé precisa estar no Senhor. Cuidado para que você não fique desesperado. E o seu desespero acaba tirando a sua razão e roubando a sua fé. Cuidado. Cuidado. Eu me lembro que na pandemia, por falta de vigilância da minha parte, ou melhor, no início, eu tive crise de ansiedade. E depois eu dobrei os meus joelhos e pedi perdão ao Senhor por aquilo. Então, cuidado com aquilo que tem entrado pelos seus olhos. Ainda que não pareça que é pecado, que é um noticiário. Mas que tem a finalidade de tirar a sua paz. A ordem que nós temos é de continuarmos unidos cada vez mais. Ouça isso. Está aqui, na palavra de Deus. De sermos igreja cada vez mais. Então, não dê ouvidos àquilo que o mundo tem estabelecido como normal. Cuidado. Cuidado. A ordem que o Espírito Santo de Deus nos dá é para que, quanto mais se aproxima o fim, mais nós devemos o quê? Congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Então, preste atenção em tudo o que está sendo dito aí fora. E tome cuidado para que a sua fé, para que a nossa fé não seja roubada. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé.